Deus, cuida do teu servo e usa da maneira a qual o Senhor bem entender e quiser, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, nesta noite nós vamos falar por alguns momentos, alguns minutos sobre exemplo de pai, E queremos falar nesta noite sobre 2 filhos e um pai. Os irmãos sabem um texto, que eu gosto muito. Eu creio que os irmãos conhecem muito este texto, o texto da parábola do filho pródigo. Nós vamos nos pôr de pé para a leitura deste texto. Este texto ele fala de 2 filhos, um filho obediente e um filho desobediente, e fala sobre um pai amoroso também, exemplo de pai. É o tema da mensagem desta noite. E nós vamos nos pôr de pé e vamos fazer leitura em João capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32, vamos fazer a leitura deste texto, a parábola do filho pródigo. Amém, irmãos? E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir a teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho,
que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, nessa noite queremos falar sobre exemplo de pai. O texto fala de 3 personagens aqui: um pai e 2 filhos, e fala também aqui de um servo, o servo desse pai. Mas não queremos falar sobre os servos do pai, e sim dos 2 filhos e do pai. Irmãos, e Deus falou no meu coração sobre este pai, sobre estes 2 filhos, e Deus falou poderosamente sobre este pai ao meu coração. Mas antes de falar sobre o pai, a mensagem é sobre o pai, mas queremos falar antes da mensagem, falar um pouco sobre os 2 filhos. O texto fala sobre um filho mais novo, que era o desobediente, e um filho mais velho, talvez ele tinha mais maturidade, e era o filho obediente, que nunca tinha transgredido a lei do pai, nunca tinha desobedecido o pai. E fala sobre um filho mais novo, desobediente. Quantos filhos nos dias de hoje que desobedecem os pais? Os filhos estão lá em cima, né, os adolescentes, as crianças. Se estivesse aqui, né, seria uma bênção, mas estão lá em cima na escola, lá também estão aprendendo. Mas a mensagem de hoje é para filhos também e para os pais. Quantos filhos desobedecem os seus pais? E às vezes pagam um grande preço, um alto preço por causa da desobediência. Irmãos, pela misericórdia de Deus, eu me batizei com 9 anos de idade. E graças ao bom Deus que eu me batizei novo. Fui batizado em criança e já estou há 37 anos servindo ao Senhor e não quero sair desse caminho. Eu não quero deixar esse caminho, abandonar este caminho. Quero ser fiel ao meu Deus até a morte. Porque, irmãos, a nossa vitória não está no início da caminhada e não no meio da caminhada, mas está no final da nossa caminhada, quando nós deixarmos este mundo e recebermos lá no céu a nossa coroa da vida. Amém, irmãos? Irmãos, mas queremos falar sobre esses 2 filhos. Primeiro, o filho mais novo. O texto diz que esse filho mais novo era um filho desobediente. Por que desobediente? Irmãos, o filho só tem direito da herança do pai quando o pai morre, ou quando o pai já está bem velhinho e faz lá um testamento, né, irmã Lene? Irmã Lene, que é advogada, e o Quias deixa um testamento, depois da morte é o testamento. Ou ele divide a herança dele velhinho. Mas esse pai aqui, eu creio que não era muito velho, talvez ele tinha uns 60 anos. Esse pai, o filho mais novo, falou: pai, eu quero a parte da fazenda que me pertence. O pai podia ter falado assim: eu não vou te dar, porque ainda não é a hora de te dar a fazenda, eu não morri, eu não vou te dar. Mas o pai, ele pensou bem e falou: não, filho, eu vou te dar a parte da fazenda. E ele pegou a fazenda e dividiu para os 2 filhos. Ele dividiu para o filho mais velho e o filho mais moço. Por que ele dividiu para o filho mais velho também? Que diz o texto que tudo que o pai deixou após a divisão da herança, agora era do filho mais velho. Depois da divisão era do filho mais velho. E quando ele dividiu a herança e deu ao filho mais novo, diz o texto que o filho mais novo, ele pegou a herança e foi para uma terra distante. Na minha Bíblia está dizendo para uma terra longínqua, uma terra distante. E ali ele desperdiçou todo o seu dinheiro com as meretrizes. As meretrizes, irmãos, são as prostitutas. E ele desperdiçou todo o seu dinheiro. Esse jovem, irmãos, talvez ele pegou muito dinheiro, não foi pouco não. Ele pegou muito dinheiro, porque a parte da fazenda o pai deu em dinheiro, e ele levou esse dinheiro e gastou numa terra distante. Talvez lá naquela terra distante, com seu dinheiro, ele fez muito amigos, talvez ele tinha dezenas de amigos,
e pagava bebida e pagava comida para todos os seus amigos, e os seus amigos ali comiam com ele, e também ele gastava o dinheiro com as meretrizes, com as prostitutas. Mas diz o texto, irmãos, que dinheiro acaba. O dinheiro você tem que saber administrar ele. Se você não souber administrar, ele acaba. Eu conheço pessoas que eram riquíssimas, que hoje não tem nada, nada. Eu conheço pessoa que era fazendeiro, hoje ele não tem nada. Por quê? Porque ele foi fazendo mau negócio, o dinheiro acaba. O dinheiro acaba. E esse jovem, ele gastou todo o seu dinheiro. Gastou todo o seu dinheiro eu creio, com os amigos, com as meretrizes, com as prostitutas. E quando o dinheiro acabou, aquele jovem, ele foi trabalhar com porcos, né? Ali um pecuarista tinha uma granja, né? Uma grande granja. E ele criava muitos porcos. E aquele aquele filho mais novo, ele foi trabalhar, criar porcos. E criando porcos, irmãos, aquele menino não tinha nada para comer. Talvez ele ganhava ali um pouco dinheiro, o dinheiro não dava nem para ele se alimentar direito. Ele desejou comer a ração dos porcos, a comida dos porcos. Olha, o pecado, irmãos, humilha a pessoa. O pecado, ele derrota a pessoa. O pecado, ele joga a pessoa na sarjeta, lá no chão. E esse jovem, o que fez com ele foi o pecado, a desobediência ao pai. Ele foi lá para a sarjeta, lá para o chão, lá para a lama. E quando ele estava lá no chão, lá na lama, não tinha nada, desejando comer a comida dos porcos, ele se arrependeu. Diz as Escrituras que ele caiu em si. Ele caiu em si. Ele se arrependeu de ter saído da casa do pai. Quantos filhos se arrependem de ter saído da casa dos pais? Quantos? Quantos filhos? Eu conheço jovens que deixaram a casa do pai e por causa da desobediência morreram no crime organizado. Eu conheço jovens, e são muitos jovens. Por causa da desobediência, eles morreram nas drogas, morreram no tráfico, morreram no crime organizado, por causa da desobediência a Deus e aos pais. O primeiro mandamento com promessa é este: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. É o primeiro mandamento com promessa. O filho que não honra o pai, haverá consequências. Muitos filhos que não obedecem ao pai, não honram o pai, as consequências é uma cadeia, casa de custódia, presídio, e as consequências é morte também. Quantos amigos meus que não estão mais aqui neste mundo porque desobedeceram o Pai Celestial e desobedeceram também o Pai que Deus deu a eles aqui na terra, o Pai da concepção, e morreram nas drogas. E esse jovem, irmãos, quando ele caiu em si, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e pequei também, pai, desobedeci o Senhor. Eu não podia ter desobedecido ao Senhor, eu não deveria ter saído da casa do Senhor, porque eu tinha tudo na casa, e eu saí, eu desobedeci ao Senhor. Esse filho desobedeceu uma parábola, ele desobedeceu o pai. Quantos filhos hoje desobedecem os pais? Quantos filhos hoje não dão bênção, não tomam bênção mais os pais? Quantos filhos? Eu me lembro, irmãos, que a nossa família, eram meus tios, chegava na minha casa: benção tia, benção pai. Os mais velhos, a gente tomava benção. Hoje, irmãos, as coisas estão mudadas, a gente não vê mais nenhuma criança tomando bênção, nem pai, nem tio, nem os mais velhos. O mundo está mudado, Deus é o mesmo, mas as pessoas não são mais. As crianças têm que tratar o pai com carinho, com amor, com respeito. E hoje nós estamos vivendo num mundo que as pessoas tratam o pai de coroa: meu velho.
tem que tratar o pai com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação, porque o pai, a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados, para que você venha viver muitos dias sobre a face da terra. O filho mais velho, irmãos, era um filho obediente. Viu que quando o filho mais novo pediu a parte da fazenda, ele não pediu também para gastar, ele continuou com a terra lá, a terra que era do pai dele, ele não vendeu a terra. Talvez aquela fazenda, ela tinha 100 quadros de terra, 50 foi vendido, os outros 50 ficaram ali com aquele filho mais velho. Ele não vendeu, porque ele era um filho carinhoso, um filho obediente, um filho que amava o pai. Talvez um filho, quando o pai deitava à noite, ele fazia carinho na cabeça do pai. Quando o pai deitava à noite, ele estava ali ao lado do pai, conversando com o pai, abraçando o pai, ajudando o pai nos afazeres de casa e nos afazeres também da fazenda. Aquele filho era um filho obediente. Ele nunca transgrediu aquela lei do pai, nunca desobedeceu o pai, honrou o pai por toda a vida, honrando, obedecendo o pai. Irmãos, nós temos que ser obedientes ao Pai aqui da terra que Deus nos deu e ao Pai celestial. O meu pai, eu aceitei Jesus com 9 anos, eu nunca desobedeci ao meu pai. Já está na glória com Deus, mas eu nunca coloquei uma bebida que contém álcool na boca, nunca. Eu não sei o que é droga, nunca, nem vi droga. Nunca fumei nenhum cigarro, Hollywood, Belmonte, aqueles outros tipos de cigarro, nunca coloquei na minha boca, porque desde os 9 anos eu quis honrar meu pai, minha mãe, obedecer meus pais. E esse filho mais velho era um filho obediente. Agora, irmãos, queremos falar também sobre o pai, a mensagem sobre o pai, exemplo de pai. É o tema da mensagem de hoje. O primeiro, irmãos, tópico da mensagem desta noite: aquele pai era um pai amoroso. Irmãos, eu amo as minhas filhas. E o pai tem que amar filhos. Lorena e a Larissa, como eu amo essas duas meninas. São filhas presente que Deus me deu, herança que o Senhor Deus me deu. O Senhor Deus me deu uma herança. E a herança mais preciosa que Deus me deu é a Lorena e a Larissa. Eu amo minhas filhas, amo de todo o coração, de toda a alma. Eu amo minhas filhas. E esse pai aqui era um pai amoroso. Eu creio que esse pai, quando esse filho saiu, ele chorou muito. Talvez, aqui não fala da mãe, mas tinha uma mãe aqui também, né? Creio que tinha uma mãe, né? Esse pai, irmãos, eu creio que ele chorou muito quando esse filho saiu, quando esse filho foi embora. A mãe também, aqui não fala da mãe, mas eu creio que essa mãe chorou muito quando esse filho mais novo foi embora, esse filho desobediente. Mas quando esse filho caiu em si e voltou para casa, este pai amoroso, eu creio, aqui diz o texto, que quando o pai viu o filho, os dois correram para encontrar um ao outro, e quando eles se encontraram, eles se abraçaram, eles se beijaram. O filho estava arrependido, diz o texto, que o filho disse assim para o pai: pai, pequei, pai, contra o céu e perante ti, pai, eu pequei, pai, eu fui desobediente, eu fiz o Senhor chorar, pai, eu pequei, eu entristeci o Senhor. E aquele pai, ele recebeu aquele filho, deu um abraço, beijou aquele filho, acariciou aquele filho, e aquele filho também, arrependido, chorou ali com o pai: pai, eu pequei contra os céus, pai, eu não podia ter te desobedecido, pai, eu também pequei contra os céus, e pequei também, desobedeci o Senhor, me perdoa, pai,
Me perdoa, pai. Aquele pai: eu te perdoo, meu filho, porque eu te amo. Eu te perdoo, meu filho, porque eu te amo. Você é um presente de Deus, você é herança que Deus me deu, eu te amo. E os dois se abraçaram. É assim que Deus faz também, irmãos. Nós pais também amamos os nossos filhos, mas o Pai Celestial também, esse Pai aqui também é Deus. Quando nós nos arrependemos, cometemos pecado, e arrependemos nossos pecados, e pedimos perdão, e confessamos ao Senhor, e nos arrependemos, e pedimos perdão ao Senhor, Ele nos abraça, as mãos dele estão estendidas para nos perdoar, para nos abençoar, e Ele perdoa. Irmãos, o segundo tópico da mensagem dessa noite, esse filho, além desse pai amar o filho desobediente, ele amava o filho obediente também. Esse pai também era um pai bondoso. Era um pai bondoso. Quando o filho se arrependeu, caiu em si: eu vou para a casa do meu pai. Aquele filho chegando na casa do pai, o pai falou assim: mata o bezerro cevado, o mais gordo. Traga uma roupa nova para os meus filhos, sandálias, roupa. Vou colocar um anel no dedo, para todo mundo saber que ele é meu filho. Através do anel as pessoas vão saber que ele é o meu filho, e eu amo meu filho, e ele é meu filho. Aquele pai era bondoso. Aquele pai fez uma grande festa, matou o bezerro mais gordo. O mais gordo ele matou. E ali eles começaram a se alegrar, ali eles começaram a abraçar um ao outro, e houve uma grande festa. E aquele filho mais velho, o mais velho disse: pai, o senhor nunca me deu um cabrito, nunca me deu nada para eu me alegrar com meus amigos. Mas o pai disse assim: meu filho, tudo que eu tenho agora é seu. Se eu deixei para você a metade da fazenda, tudo é seu. O seu irmão não tem direito mais, tudo é seu. Mas meu filho, esse seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Não é lícito, não é digno nós fazermos uma grande festa porque esse seu irmão estava morto no pecado. Nós vamos nos alegrar, matar um bezerro cevado, nós vamos mesmo fazer festa porque ele se arrependeu, ele está arrependido. E houve uma grande festa, churrasco, aquele bezerro mais gordo, aquela carne suculenta, um grande churrasco. E ali houve também uma grande festa. Diz o texto que houve danças também. E também naquela festa, ali deu um anel. O pai pegou um anel, aquele anel mais caro, e colocou no dedo do filho, colocou veste nele, vestes novas. Talvez aquele filho chegou mal cheiroso, com vestes rasgadas, todo sujo, e ele falou: filho, toma um banho que eu vou te dar a roupa mais nova que está no guarda-roupa, é sua. Você, meu filho, eu te amo. Toma um anel, o anel mais caro eu vou te dar porque você é meu filho. Sandália nos pés e um bezerro gordo, e nós vamos alegrar porque você estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Assim que Deus faz, irmãos. Quando um pecador se arrepende, está lá no mundo de pecado, e se arrepende, volta para a casa paternal, para os braços de Deus, o Senhor Deus, Ele recebe assim o pecador. A Bíblia diz que é uma festa no céu, porque uma alma vale mais do que o mundo todo. A festa no céu e festa na igreja quando um pecador se arrepende e se converte ao Evangelho. E esse pai, irmãos, ele fez essa grande festa porque ele era um pai bondoso, um pai amoroso. E o terceiro tópico da mensagem desta noite, esse exemplo de pai que perdoa. Sabia, meus irmãos, o pai tem que perdoar o filho. O pai tem que perdoar. Tem que perdoar. Esse pai perdoou esse filho. Esse filho tinha desobedecido o pai. Tinha gastado todo o dinheiro da fazenda, metade do dinheiro. Ele desperdiçou com os amigos e com as meretrizes, com as prostitutas. E ele gastou todo o dinheiro. Filho desobediente, filho ingrato, filho mau. Esse filho era um pior filho. Mas quando esse filho ele caiu em si, ele voltou, o pai perdoou.
O pai perdoou, o pai abraçou, beijou. O pai, eu creio que esse pai orou pelo filho: filho, você estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Eu vou orar junto com você, porque você estava no pecado e agora você voltou para casa paternal. E aquele pai estava todo alegre com aquele filho e perdoou. Nós pais temos que perdoar os nossos filhos. Se ele fez algo que nos entristeceu, vamos perdoar. Nós temos que perdoar, porque Deus, Ele é o Pai Celestial que nos perdoa. Ele nos perdoa. O Senhor Deus, irmãos, Ele nos perdoa. Ai de nós, se o nosso Deus não perdoasse. Ai de nós, se o nosso Deus não perdoasse. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ai de nós, se o Senhor Deus não estivesse com as suas mãos sobre as nossas vidas, nos abençoando, nos perdoando, porque às vezes nós, irmãos, erramos todos os dias. Às vezes erramos no pensamento, no pensar, falamos palavra que ofende alguém, e nós temos que pedir perdão, e o Senhor Deus nos perdoa. E esse pai, ele perdoou. Irmãos, como é lindo você ver um filho pedindo perdão ao pai. E você vê um pai chorando porque aquele filho estava lá no pecado, longe de Deus, e voltou para a casa paternal. Isso acontece. Às vezes você vê um encontro de filho com pai, e aquele filho: pai, você me perdoa. E pai, ele tem um coração perdoador. Eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo, meu filho. Assim é Deus também. Nós pais temos que perdoar os nossos filhos. Se ele nos ofendeu, se ele errou com nós temos que perdoar. E o Pai Celestial também, Ele nos perdoa. Deus, Ele nos perdoou porque Adão e Eva pecou, desobedeceram ao Senhor Deus: não come da árvore da ciência do bem e do mal. E Eva comeu a serpente, Satanás entrou na serpente, incorporou na serpente, e a serpente ali, Eva comeu, deu a Adão, Adão comeu, e mesmo assim o Senhor Deus perdoou Adão e Eva, tirou-lhes do jardim do Éden, porque ali tinha uma outra árvore, a árvore da vida, tirou-lhes do jardim do Éden, lançou fora, mas o Senhor Deus perdoou. O Senhor Deus disse assim para Adão e Eva: Eva, do Adão, do suor do seu corpo você comerás o pão. Eva, na concepção você terá dores. Mas o Senhor Deus perdoou, porque o Senhor Deus disse que nasceria o seu filho, que derrotaria o diabo, e Jesus derrotou o diabo já é derrotado, o diabo perdeu, ele é derrotado. Jesus já derrotou o inimigo lá na cruz do Calvário, quando ele morreu pelos nossos pecados. E o Senhor Jesus, irmãos, Deus, Ele nos perdoou porque Ele deu o seu único Filho por nós. A humanidade, ela estava perdida sem Jesus morrer na cruz, mas Jesus deixou a sua glória, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Ele morreu para nos dar vida eterna e vida em abundância. Deus nos perdoou. Deus, Ele perdoou os nossos pecados, Ele perdoou as nossas ofensas, Ele perdoou tudo aquilo que nós fizemos. Deus, Ele nos perdoou. Quando Ele enviou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário, João 10, versículo 10, está escrito que o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. O diabo é acusador, o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Mas versículo 10, a parte B, está escrito: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele veio nos dar vida eterna, Ele veio para nos perdoar todos os nossos pecados. Também aquele pai, irmãos, além dele ser um pai amoroso, um pai amoroso, um pai bondoso e um pai que perdoa, aquele pai também ficou feliz com a volta do filho. Ficou feliz, irmãos. Irmãos, quando um filho, ele é desobediente e ele pede perdão ao pai, e ele diz assim para o pai: pai, eu errei sim, eu pisei na bola, pai. Pai, eu fiz muita coisa que entristeceu o Senhor, fiquei preso na casa de custódia ou no presídio, eu errei, eu fui para o caminho mesmo errado, mas pai, eu peço perdão ao Senhor. Pai, e aquele filho
chora na presença do pai. E o pai diz assim: filho, eu te perdoo. O pai aqui na terra, ele perdoa. E o pai, ele fica feliz. Aquele pai, ele ficou feliz com a volta do filho. Quando um filho, irmãos, a gente fica sabendo de filhos que saem de casa, filhos que o pai dá tudo a ele, dá um carro às vezes, pai que tem condição, dá moto, ou às vezes dá roupa, dá comida, dá dinheiro. É aquele filho, irmãos, é um rebelde sem causa. Sabia, irmãos, adolescente eu já fui um rebelde sem causa, porque não precisa de ficar rebelde. Aí fica rebelde com o pai, qualquer coisinha fica rebelde. Ah, pai, eu não gostei disso, pai, eu não quero isso. Ah, pai, eu vou sair de casa. Tem filhos que saem de casa. Sai de casa e depois volta chorando: pai, eu desobedeci o Senhor, pai, eu fiz isso errado, fiz isso outro, pai, eu não podia ter saído de casa. E o pai, quando o filho volta, ele fica muito feliz. Esse pai, ele se alegrou, ele fez uma grande festa, um grande banquete, houve danças na casa desse pai, e ele recebeu esse filho, irmãos, com alegria, com festa, porque esse filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O quinto e último tópico da mensagem desta noite, irmãos, aquele pai também, eu creio que ele orou muito pelo seu filho. Se você tem filho, filho que não está na igreja servindo ao Senhor, filhos que estão lá no mundão, ore pelo seu filho, ore pelo seu filho, ore pelo seu filho. Às vezes tem filhos que estão presos, outros que estão lá no mundo fazendo tudo de errado. Ore pelo seu filho. Eu creio que esse pai orou muito por esse filho, porque esse filho foi para uma terra distante, lá ele gastou o seu dinheiro e ele estava fazendo tudo de errado. Tudo que o pai não tinha ensinado para o filho, ele fez. O pai tinha ensinado esse filho a ser um exemplo de filho, um filho exemplo, um filho honrado. Mas esse filho, irmãos, gastou o dinheiro com os seus amigos. Talvez ele pagou bebidas para os seus amigos, gastou o seu dinheiro com os colegas e gastou o seu dinheiro também com as prostitutas, meretrizes. E esse filho fez tudo de errado, tudo que ele não deveria fazer, ele fez. Mas esse pai estava orando pelo filho, eu creio. Orando pelo filho. Dobre os seus joelhos, meu irmão, pai, mãe, dobre os seus joelhos, ore pelo seu filho. Talvez o seu filho ainda está criança, talvez já é adolescente. Ore pelo futuro do seu filho, ore pelo futuro da sua filha. Esse pai, ele estava, eu creio, orando, e Deus tocou no coração daquele filho lá dentro do chiqueiro de porcos, lá dentro da granja de porcos. E aquele filho caiu em si: eu errei, eu pequei, eu pisei na bola, eu não deveria ter desobedecido meu pai, mas eu errei, eu vou voltar, porque eu pequei, eu peguei o dinheiro do meu pai, gastei tudo, agora eu estou passando necessidade, não tenho comida, não tenho roupa, não tenho anel no meu dedo mais. Na casa do meu pai, os funcionários dele, os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu nem pão para comer tenho. E o pai orando, e aquele filho caiu em si, ele entendeu. Olha o que o Espírito Santo de Deus faz, irmãos. Quando você ora pelos seus filhos, o Espírito Santo de Deus, ele toca no coração do seu filho, se ele estiver errado, e o Espírito Santo de Deus fala assim: ó filho, você errou, você não deveria ter feito aquilo com seu pai, volta para a casa do pai. E esse filho voltou arrependido, porque o pai estava orando com os joelhos dobrados. Ore, pai, ore, mãe, pelos seus filhos, ore pelos seus filhos. Se algum filho aqui, irmãos, não estão na casa do Senhor, alguns filhos dos irmãos que são pais, ore pelos seus filhos, para que eles voltem para a casa do Senhor. Ore pela sua família, ore. A oração, irmãos, de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo, a oração de um pai, ela é poderosa. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Se eles estão lá no mundão de pecado, eles vão voltar. Mas ore, dobre os seus joelhos.
ore de madrugada, ore na igreja, ore no seu quarto, ore pelos seus filhos, para que eles voltem para a casa do Pai, para a casa de Deus, para a igreja. Ore pelos seus filhos. Irmãos, nós temos que orar pelos nossos filhos, porque esse mundo de pecado, ele jaz no maligno. E esse mundo, irmãos, se nós não orarmos pelos nossos filhos, e se nós não ensinarmos as sagradas letras, assim como Loide e Eunice ensinaram o jovem pastor Timóteo as sagradas letras, se nós não fizermos os mesmos com os nossos filhos, cuidado pai, cuidado mãe, os nossos filhos podem se perder. Se perder, vamos ensinar, vamos educar eles, instruam meninos no caminho que devam andar, e até quando envelhecer ele não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino. Nós temos que instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, as nossas crianças. Lá em cima está a irmã Etienne com as crianças, o irmão Giovanni e a irmã Aline com os adolescentes, instruindo os nossos filhos no caminho do Senhor. Porque quando uma criança ela é instruída nos caminhos do Senhor, ela não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Ela não vai se desviar. Irmãos, eu me lembro, irmãos, a minha professora, quando devia ter uns 9, 10 anos. Quem conheceu o Prínio da Segunda Igreja Batista? Alguém conheceu o Prínio? Soprínio? 2. Soprínio, a esposa dele, foi minha primeira professora, eu acho que foi a primeira. Criancinha, devia ter uns 9, 10 anos, minha professora. E como aquelas palavras que ela me ensinou, aqueles ensinamentos da Bíblia, aqueles versículos, entraram na minha cabeça e não saiu mais. Instrui o menino no caminho que deva andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Vamos orar, irmãos? Vamos nos pôr de pé e vamos orar. Eu quero orar por você, pai. Eu também sou pai, tenho 2 filhas, e tenho aqui futuros pais também, né? Ilquias, né? E outros, né, que vão ser pais aqui também. Eu quero orar por você, orar por sua vida, para que o Senhor Deus venha te dar sabedoria e você venha instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Oremos, curva sua cabeça, feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus, nesta noite nós suplicamos ao Senhor que o Senhor venha nos dar sabedoria, nós que somos pais, que o Senhor venha nos dar sabedoria do alto, sabedoria de cima, que o Senhor venha nos encher de unção, de sabedoria do alto, ó Pai, que possamos instruir e ensinar os nossos filhos a trilhar, a andar nos seus caminhos santos, e que os nossos filhos não venham se desviar dos seus caminhos, Pai. Nos dê sabedoria, Pai, nos dê unção, nos dê sabedoria do alto, ó Pai, e que possamos, ó Senhor Deus, amar os nossos filhos, porque os nossos filhos são presentes de Deus, é a herança que o Senhor Deus nos deu, e que possamos ensinar eles a permanecer na Tua casa, a Te servir em espírito e em verdade. Abençoa as nossas vidas, Pai, abençoa todos os pais aqui nesta noite, e nos dê uma semana de bênção. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém.